Fala, galerinha! Eu sou o professor Fábio, professor de matemática, e hoje eu trouxe para você um assunto super importante dentro da trigonometria. Galera, essa parte é fundamental para a gente poder entender legal circunferência trigonométrica, que é a questão da redução dos ângulos para o primeiro quadrante. Se eu tenho um ângulo no terceiro quadrante, como é que eu faço para reduzir ele para o primeiro? Beleza? Vamos lá. Mas antes da gente começar, faz o favor, roda a vinhetinha aí, vai lá. Bom, vamos começar imaginando uma correspondência de ângulos. Como assim, tio Fábio? Vamos supor, vamos pegar um exemplo qualquer, que eu tenha 30 graus aqui, ó. Vamos começar com esse exemplo aqui, 30 graus. Beleza? Você sabe que aqui é 0, aqui vale 30, aqui vale 90, aqui 180, aqui 270 e aqui 360. Perfeito? Tu concorda comigo que do 0 para o 30 tu andou 30 graus para cá? No sentido anti-horário? Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa para cá. Do 180 eu vou voltar 30 graus. Quando eu volto 30 graus, eu encontro 150. Beleza? Da mesma maneira que daqui para cá eu tirei 30 graus, para baixo eu vou colocar 30 graus, eu vou somar 30 graus. Então o cara que vai ficar aqui vai ser o 210. Ok? Bom, agora vamos pensar aqui comigo. Do 0 para cima, de 0 para chegar no 30, eu somei 30. Então para baixo eu tiro 30. Então seria o 330. Então significa dizer que esse ângulo de 30 graus, ele tem uma correspondência no segundo quadrante equivalente aos 150 graus. No terceiro quadrante, equivale ao 210. No quarto quadrante, equivale ao 330. Então, esses três ângulos que eu estou te mostrando são equivalentes ao 30. Beleza? Tendo que tomar um cuidado danado com a questão do sinal, se vai ser o seno positivo, negativo e assim por diante. Beleza? Bom, então vamos generalizar essa bagaça. Se eu tenho um ângulo qualquer aqui, alfa, no primeiro quadrante, que aqui é o primeiro quadrante, para encontrar o correspondente a esse cara no segundo quadrante, basta fazer 180 graus menos o alfa. E isso vai ser no segundo quadrante. Fechou? E para achar esse cara no terceiro quadrante? Ó, é só fazer 180 graus mais o ângulo alfa. Isso no terceiro quadrante. Para achar esse cara no quarto quadrante e fechar o meu retângulozinho, beleza? Basta eu fazer 360 menos o alfa. E eu chego que relaciona no quarto quadrante. Galerinha, isso aqui é a parada. No primeiro é o alfa, no segundo quadrante 180 menos o alfa, no terceiro 180 mais alfa, e no quarto, 360 menos alfa. Beleza? Bom, mas na prática, vamos pegar aqui um ângulo de, sei lá, 70 graus. 70 graus está por aqui. Eu já sei que eu tenho que achar um correspondente no segundo quadrante, um correspondente no terceiro e um correspondente no quarto. Qual conta que eu faço para chegar no segundo quadrante? É 180 menos 70, que vai dar 110. Para chegar no terceiro quadrante, 180 mais 70, que vai dar 250. Fechou? E no quarto quadrante é 360 menos 70, que vai dar 290. E aí eu consigo achar os correspondentes dos 70 graus nos outros quadrantes. Fechou? Então isso aí é importante pra caramba. Bom, achamos os correspondentes, mas agora eu quero aprender a reduzir. Como assim, tio Fábio? Vamos lá. Tu sabe que esse eixo aqui é o eixo do seno, esse eixo é o eixo do cosseno e aqui é a tangente. Beleza? Eu quero fazer uma análise dos caras que estão no segundo quadrante, segundo Q aqui, ó, e levá-los para o primeiro Q.
Como é que vai funcionar isso? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um ângulo alfa aqui, tu já sabe que o correspondente dele aqui é o 180 menos o alfa. Estudamos isso agora. Só que você consegue enxergar que tanto o seno de alfa quanto o seno de 180 menos alfa estão batendo no mesmo valor, é esse tamanho todo aqui? Então, a conclusão que eu chego que seno de 180 menos alfa vai ser igual ao seno de alfa. Como assim, tio Fábio? Qualquer cara que tenha o seno, que você queira descobrir o seno no segundo quadrante, vai ter o mesmo valor relativo ao primeiro quadrante. Por exemplo, se você falar para mim aqui, quer ver? Fábio, quanto que é o seno de 120? Gente, o 120 relaciona com 60. Ele é igual ao seno de 60. Só isso. Beleza? Porque eles estão batendo no mesmo lugar. O 120 e o 60, eles vão se encontrar. Show? Que vai ser igual, nesse exemplo aqui, raiz de 3 sobre 2. Fechou? Vamos agora analisar o cosseno. Ó, se um ângulo está aqui, ele é alfa. O ângulo correspondente no segundo quadrante, 180 menos alfa. Só que o cosseno do alfa está batendo para cá, ó, um valor positivo. E o cosseno de 180 menos alfa está para cá com valor negativo. Gente, eles têm o mesmo tamanho. A diferença é que eles têm os sinais opostos. Então, se eu falo para você cosseno de 180 menos alfa, vai ser igual a menos cosseno de alfa. Vamos botar um exemplo? Se eu falo para você qual é o cosseno de 120, cosseno de 120, opa, eu sei que ele tem a ver com cosseno de 60, só que tem que colocar o sinal negativo, beleza? Porque eles têm o mesmo tamanho, observa aí, um está para a direita, outro está para a esquerda, mesmo tamanho, só que eles têm sinais opostos. Não esquece que a gente só está reduzindo do segundo quadrante para o primeiro quadrante, ok? E como é que se comporta a tangente? Vamos botar aqui, vamos pegar aqui outra cor, vou pegar de verde. Aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo 180 menos alfa. Ó, a tangente de alfa sobe e bate aqui, ó. É isso tudo aqui é a tangente de alfa, ó. Observa que é um valor positivo. Já a tangente de 180 menos alfa, ela vai passar pela origem e vai bater aqui embaixo com valor negativo. Tem o mesmo tamanhozinho, só que com valor negativo. Então, eu vou falar que a tangente de 180 menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Exemplo, se eu peço a tangente do 120. Tangente de 120 é igual a tangente de 60, só que com sinal negativo à frente. Fechou? Então, essa foi a redução do segundo quadrante para o primeiro. Agora, a gente vai estudar do terceiro para o primeiro. Então, se eu tenho um ângulo aqui alfa, ó, ângulo alfa, esse cara vai estar aqui 180 mais alfa. Não foi isso que nós estudamos? Beleza. Eu quero analisar o seno. Ó, o seno aqui do alfa está para cima. É isso tudo aqui, ó. Positivo. Já o seno de 180 mais alfa, que é esse cara aqui, tem o mesmo tamanho, só que com sinal negativo. Ou seja, o seno de 180 mais alfa é igual a menos seno de alfa. Vamos botar o exemplo? O exemplo seria seno de 240. Isso vai ser igual a menos seno de 60. Beleza? Tá bom. Vamos agora para o cosseno. O eixo do cosseno. O alfa está aqui. E o 180 mais alfa está aqui. Se eu estou olhando para o cosseno do alfa está batendo aqui embaixo. Ó. Isso tudo aqui é o cosseno do alfa, um valor positivo.
Já o cosseno de 180 mais alfa está para cá, ó. É um valor negativo e é isso tudo aqui também. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho, mas com sinais opostos. Então, cosseno de 180 mais alfa é igual a menos cosseno de alfa. Exemplo seria o cosseno de 240, que vai ser igual a menos cosseno de 60. Ok? E por último ali, do terceiro quadrante para o primeiro, a gente vai falar da tangente. O ângulo alfa está aqui. O ângulo 180 mais alfa está aqui. Aqui é tangente. Beleza? Tangente de alfa está batendo aqui, ó. É isso aqui. Positivo. É esse cara todo aqui. A tangente de 180 mais alfa, pessoal, lá, vai bater no mesmo lugar. Ou seja, tangente de 180 mais alfa vai ser igual a tangente de alfa. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Agora, a redução do quarto quadrante para o primeiro. Vamos voltar aqui para o seno. Ó, se o ângulo alfa está aqui, o ângulo correspondente é aqui, é 360 menos o alfa. O seno do alfa bate aqui em cima, ó. É um valor positivo. E o seno de 360 menos alfa bate aqui embaixo, é um valor negativo. Ou seja, o seno de 360 menos alfa é igual a menos seno de alfa, ok? Eles têm o mesmo tamanho. A diferença é que um é positivo e outro é negativo. Muito bem. Vamos lá, demorou. Agora vamos falar do cosseno. Ó, aqui está o alfa, aqui está o correspondente dele no quarto quadrante. Beleza? O cosseno do alfa bate aqui, é isso tudo aqui, positivo. E o cosseno de 360 menos alfa bate no mesmo lugar, positivo também. Opa, então cosseno de 360 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Ok? Beleza. E por último aqui é a tangente. Ó. Se o ângulo alfa está aqui, aqui é o 360 menos o alfa. Ó, aqui é a tangente. A tangente do alfa vai bater aqui em cima. Positiva, isso tudo aqui. A tangente de 360 menos alfa vai bater aqui embaixo. Vai ser tudo isso aqui negativo. Eles têm o mesmo tamanho, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, eu vou falar que tangente de 360 menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Beleza? Então, nós fizemos as reduções dos 3 quadrantes para o primeiro. Do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Bom, aí entra a parte super importante, que é isso aqui que eu estou te mostrando. Você tem que saber quais são os ângulos correspondentes ao 30, 45 e 60 nos outros quadrantes. Meu irmão, isso é primordial. Você pode usar aquela relação que eu tinha colocado anteriormente, ó, lá no início da aula. Alfa, aqui, 180 menos alfa. Aqui, 180 mais alfa. E aqui, 360 menos alfa. Vocês vão entender agora onde eu quero chegar. Vamos lá. Se aqui é 60, esse valor aqui vai ser 180 menos alfa, vai dar 120. Perfeito? Aqui é 180 mais 60, 240. Aqui vai dar 300. Ou seja, pessoal, presta atenção no que eu vou te explicar. Falou no 60, falou no 120, 240 e 300. A única preocupação que tu vai ter que ver é se eles têm sinais iguais, os resultados, ou diferentes. Como assim? Como assim? Vamos lá. Se eu perguntar para você quanto vale o cosseno de 240. Vamos lá, cosseno de 240. 240 está aqui, aqui é o eixo do cosseno.
Concorda comigo que é esse valor aqui, ó, e ele é negativo? Ó. Beleza? Ele é equivalente ao 60. A diferença é que o cosseno de 60 bate aqui e é um valor positivo. Então, eles têm o mesmo tamanho com sinais opostos. Então, aqui é só colocar um menuzinho. Está respondido, meu amigo. Você respondeu. Cosseno de 240 é igual a menos cosseno de 60. Fechou? E tu sabe o cosseno de 60. Então, isso aqui vai dar menos meio. Ok? Beleza. Vamos olhar agora para o 45. 45 está aqui, é um ângulo notável. O correspondente no segundo quadrante seria 180 menos 45, 135. Aqui seria 180 mais 45, 225. E aqui seria o 315. Beleza? Vamos calcular, por exemplo, o seno de 315. Ó, seno de 315, presta atenção, seno de 315 está aqui. Ele bate aqui embaixo, tá vendo que ele bate aqui embaixo? Então ele é negativo, ele tem esse tamanho todo aqui, ó. Já o seno de 45 bate aqui em cima, positivo, e tem todo esse tamanho aqui. Estão enxergando? Ou seja, eles têm o mesmo tamanho com o sinal trocado. Então eu boto menos seno de 45, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Tá lá. Tio Fábio, o cosseno? Pega o cosseno do 315, vamos fazer esse exemplo aqui. Cosseno de 315. Ó, cosseno de 315 está batendo aqui, ó. Positivo. Beleza? E está batendo também o cosseno de 45 aqui, ó. Está indo no mesmo lugar. Então, é igual a cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Fechou? Então, qualquer seno, cosseno e tangente desses ângulos aí do que eu estou anotando, você tem como calcular. Vamos fazer por último aqui o do 30. O 30, aqui seria 180 menos 30, que é o famoso 150. Aqui seria 180 mais 30, que é 210. E aqui seria 360 menos 30, 330. Beleza? Então, esses são os ângulos correspondentes ao 30 graus. Galera, é muito importante saber essa tabelinha. Essa tabelinha é muito importante. E, principalmente, analisar essa questão do sinal, quando é positivo, quando é negativo. Basicamente, vocês têm que entender o seguinte. Se eles estão convergindo para o mesmo valor, eles são iguais. Se eles estão um para cima e um para baixo, bota o sinal de menos. Se eles estão assim, bota o sinal de menos. Se eles se convergem assim ou assim, eles têm o mesmo valor. Ficou ao contrário, eles têm sinais contrários. Vamos fazer esse exercício agora, para terminar a aula. Ó, calcule o valor de seno de 150 mais cosseno de 315. Aqui está a circunferência trigonométrica. Eu vou calcular todos eles. A primeira e a segunda. Só para a gente poder encontrar o valor daqueles carinhas ali e depois achar a resposta. Ele falou em seno, na primeira, então, o seno está aqui. E aqui falou em cosseno está aqui. Ok? Bom, seno de 150, o 150 está por aqui. E eu sei que ele equivale ao 30. Beleza? Tá vendo que o seno de 150 bate aqui e o seno de 30 bate aqui? Então, eu posso falar que o seno de 150 é igual ao seno de 30, que eu sei que vale meio. Show? Guarda essa informação. Vamos para o cosseno de 315. 315 está por aqui. E eu sei que ele relaciona com 45. Ok? E eu quero o cosseno. E eles estão batendo no mesmo lugar. Os dois valem isso aqui. Então, cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora dá para responder a questão. Ó, vamos responder aqui em cima. Seno de 150, meio. Somado com cosseno de 315, raiz de 2 sobre 2. O máximo que eu posso fazer aqui, pessoal, é escrever assim, ó, raiz de 2 mais 1 sobre 2. Tá respondido o exercício. Fechou? Vamos lá.
Cosseno de 300 menos tangente de 240. Vamos fazer aqui duas circunferências rapidinho. Ó, primeira e a segunda. Essa aqui está relacionando tangente, então vou fazer aqui do lado da tangente. Tá? Aqui fala do cosseno e aqui fala da tangente. Bom, ele fala do cosseno de 300. Então, ó, o 300 está relacionado com 60. Então, aqui é o 300. Ali, pessoal, tanto o cosseno do 60 quanto do 300 estão convergindo para o mesmo valor positivo. Então, eu posso falar que o cosseno de 300 é igual a cosseno de 60, que vai ser igual a meio. Fecha isso aí, guarda isso aí. Agora, vamos fazer aqui de 240. 240 por aqui. 240 equivale ao 60. Então, olha só, a tangente de 60 está batendo aqui em cima, é isso tudo aqui, beleza? E a de 240 está indo para o mesmo lugar, então eles são iguais também. Então, tangente de 240 é igual a tangente de 60, que vale raiz de 3. Fechou? Beleza. Agora é só calcular aqui, ó, meio menos raiz de 3. Aqui eu vou botar sobre 1. Vou fazer o MMC entre 1 e 2, que é o próprio 2. Aqui vai por 1, aqui vai por 2. 1 vezes 1, menos 2 raiz de 3. Está respondido. Fechou? Último exemplo para a gente terminar. O valor da expressão seno de 30 mais tangente de 225, cosseno de π sobre 2, menos seno de menos 60 graus. Vamos anotar tudo separadinho? Devagarzinho. Seno de 30, tu sabe que é meio. Tangente de 225. Essa a gente vai ter que calcular. Vamos calcular aqui em cima, ó. Tangente de 225. 225 eu sei que relaciona com 45, ok? Então vamos botar aqui de verdinho. 225 está aqui, 45 está aqui. Ó, tangente de 45 bate aqui, é isso tudo aqui. E a tangente de 225 vai para o mesmo lugar, né? Então eu vou falar que a tangente de 225 é igual a tangente de 45, que é igual a 1. Então já achei aqui, esse cara vale 1, ok? Vamos calcular o cosseno de π sobre 2. Vamos fazer aqui. Cosseno de π sobre 2 seria o cosseno de 180 por 2, que seria o cosseno de 90. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos pensar aqui, pessoal. Ó, circunferência trigonométrica. Aqui é o 90. Aqui é o cosseno, perfeito? O 90 não está na linha do cosseno. Significa, então, que o cosseno dele vale 0. Fechou? E, por último, eu tenho que calcular o seno de menos 60. Só que, olha só, para calcular esse seno de menos 60, vamos fazer aqui, ó, seno de menos 60. Eu vou achar esse cara no sentido positivo. Basta somar 360. Então, ó, 360 somado com menos 60. Então, seno de 300. Beleza? Vamos, então, agora calcular aqui mesmo o seno de 300. Bom, seno está aqui em cima. O 300 relaciona com 60. Então, 300 está por aqui. E o 60 está aqui. Ó, o seno de 60 é aqui em cima, é positivo, é isso tudo aqui. E o seno do 300 bate aqui embaixo. Ou seja, o seno de 300 é menos seno de 60. Então, menos seno de 60. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui deu menos raiz de 3 sobre 2. Fechou? Agora, vamos calcular o final aqui. Vamos responder a pergunta. Seno de 30. Seno de 30 é meio. Somado com a tangente de 225. É 1 dividido cosseno de π sobre 2. A gente já sabe que é 0. Menos, porque aqui tem um menos, tá vendo? Seno de menos 60
que é menos raiz de 3 sobre 2. Foi? Bom, isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou botar aqui sobre 1, vou fazer a MMC entre 1 e 2, que é o próprio 2. Aqui ficou por 1, aqui por 2. 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2. Embaixo, menos com menos vira mais, raiz de 3 sobre 2. Então, meu resultado ficou 3 meios divididos por raiz de 3 sobre 2. Galera, nessa divisão de fração, observe que eu estou dividindo por 2 e dividindo por 2, então eu posso simplificar. E aí eu vou ficar direto com 3 sobre raiz de 3. Infelizmente, tem que racionalizar, ó. Raiz em cima, raiz embaixo. Isso deu 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é equivalente ao 3. Agora, simplifica aqui o 3 de cima com 3 de baixo e tu chegou no resultado raiz de 3. Alternativa certa, letra D. Fechou? É isso aí, pessoal. Ó, falamos de redução no primeiro quadrante. Tomem bastante cuidado com os sinais, beleza? Ó, dá um link, compartilha. Até a próxima aula, gente. Beijo, valeu!